Mas, cara, essa briga, assim, bem interessante, o Jorgito. Você esperava, de repente, que fosse, de fato, ponto a ponto? Porque muito se falou do poder do Botafogo, impressionante mesmo. Agora, não imaginava, pelo menos o torcedor do Palmeiras, que o Palmeiras conseguiria chegar nessa reta final, porque o Palmeiras demonstrou durante muitas vezes no campeonato, talvez, eu não vou dizer desinteresse, mas jogava como um desinteressado. Algumas partidas o Palmeiras jogou como parecia que estava desinteressado no campeonato, mas conseguiu os resultados. É meio doideira. Você esperava, de repente, que fosse ponto a ponto mesmo? Ou você achou que não, esse ano vai ser diferente, um Botafogo que vai desgarrar? Não, o Botafogo, ele, em vários momentos do campeonato, jogou um futebol consideravelmente superior ao do Palmeiras, né? Acho que ao de todo mundo, né? Não só no campeonato, acho que no ano, cara. No ano como um todo, né? E vale lembrar que o Botafogo eliminou o Palmeiras da Libertadores, com toda aquela loucura no final, mas lembrando que fez um ótimo jogo no Rio, né? Acho que o Palmeiras se comportou melhor nas duas vezes que esteve no Newton Santos esse ano, no jogo do Brasileiro, no 1-0 que ele perdeu, que foi o jogo mais de trocação, do que no jogo da Libertadores, e o Botafogo levou a vantagem que ficou até maior quando ele abre 2-0 no Allianz e depois quase toma a virada. Mas o Botafogo jogou futebol melhor do que todo mundo, inclusive do que o próprio Palmeiras, e dava a sensação de que conseguiria esse título de maneira até antecipada e tal. Essa sensação a gente tinha no ano passado, no primeiro turno, quando o Botafogo ganhou todos os jogos em casa, por exemplo, no primeiro turno, só que o time foi definhando. E esse ano isso não vinha acontecendo. O que vai acontecendo agora é uma dificuldade para lidar com times fechados, que já tinha sido vista em outros momentos, mas o Botafogo conseguia, de alguma forma, lidar com ela. Nos jogos contra Criciúma, Cuiabá e Atlético Mineiro, o Botafogo não conseguiu lidar bem com isso. E é preciso pontuar um negócio aqui. O Atlético Mineiro não fez uma catimba, um antijogo nível Cuiabá. Teve jogador do Cuiabá que caiu 5 vezes no mesmo jogo, o mesmo cara, no Newton Santos. Caía, rolava, levantava, caía de novo, o mesmo cara, caiu 5, 6 vezes. Isso não aconteceu ontem. O Atlético abdicou da posse, o Atlético vem numa fase ruim, tem muita dificuldade hoje para construir o seu jogo do meio para frente. Isso já era evidente ontem no 11 contra 11. Quando perde o Rubens, esquece. O Atlético só lança a bola para ver, rifa a bola, tira a bola lá de trás. O Igor Rabelo, quando entra no segundo tempo, corta todas pelo alto, porque aí o Botafogo começa a apostar em chuveirinho e tentativas de finalização de fora da área, muitas bloqueadas ou indo por cima. Então é um dever de casa, só que o tempo é muito curto para fazer esse dever de casa. O Arthur Jorge vai precisar encontrar uma solução para sábado, porque o jogo contra o Vitória será muito provavelmente nos mesmos moldes do que foi o jogo de ontem. E eu não duvido que o Atlético Mineiro repita isso aí na final do dia 30. Porque deu certo ontem. O Atlético tem dificuldades hoje para construir, se coloca lá atrás, dá a bola para o Botafogo, o Everson tá pegando muito, estica uma para o Davidson ou leva para os pênaltis. É possível que o Atlético use esse modelo lá em Buenos Aires. E é um modelo que comprovadamente traz problemas ao Botafogo. E eu sei que tinha desfalque ontem, o Savarino estava fora, o Igor Jesus estava fora, mas ainda assim o Botafogo tinha jogadores de qualidade para conseguir fazer uma pressão mais organizada e não conseguiu fazer em cima do Atlético. Mas ontem você não achou que faltou até mais eficácia? Porque eu acho que até criou ontem. Eu acho que nos outros jogos teve até mais dificuldade. Ontem eu acho que o que faltou pro Botafogo sobrou pro Palmeiras, né? O Palmeiras chegou 2 vezes, cara, caixa. Eu achei que o segundo tempo foi muito cruzamento, cara. Muito cruzamento. Muito jogo por dentro, pouco jogo por dentro, muito jogo, bola no lateral, enche a área e vai. O Galo subiu muito a estatura do time no intervalo, acho que o Milito teve a leitura, né? Porque depois que o Rubens é expulso, o Botafogo começa a insistir nessa de joga a bola na área, preenche a área. Acho que o Diego Milito, ele tem essa percepção, já troca, coloca mais um zagueiro, sobe a estatura e o time consegue se defender melhor. E esse jogo ele tem um tempero, querendo ou não, que é você tá se preparando pro jogo e o Palmeiras faz um gol sem jogar nada no último minuto no jogo de antes. É muito louco. Cara, eu tô a 4 pontos na frente, Palmeiras perdendo lá e jogando nada. Fala, caramba, hoje é o dia da gente ganhar o campeonato, hein? Olha a chance de a gente abrir 7 pontos Bahia aqui. Chegou a fazer 2-1, foi bem anulado. Aí os caras estão se trocando aqui pra ir aquecer. Gol no último minuto. Flávio Lopes fez um gol ali no último minuto, tá? Ponto de diferença. Vamos pro jogo? Cara, esse tempero ele interfere no jogo também, cara. Você olha pro retrovisor e fala, caramba, cara, ali, não é possível que eles ganharam esse jogo, velho. É que essa dificuldade de furar bloqueios, e assim, o Atlético, querendo ou não, foi muito correto no jogo que ele fez diante do contexto. Foi. E é muito louco como esse Atlético, ele começa o trabalho do Milito como um time que jogava com bola e tinha variação e tal, e propunha.
E assim, ele tem conseguido copar em jogos assim, jogos muito difíceis, marcando muito forte, contra o River mesmo, sabe, baixou bloco, e aí acaba, você falou do chuveirinho, né, acaba sendo um modus operandi mesmo quando você tem todo outro time na área. É muito difícil você mover. Olha esse lance ali, tinham 8 atleticanos na área. Sim, e assim, é difícil você fazer com que a defesa saia pra você ter espaço na profundidade, não tem. E o Botafogo é um time que ataca muito bem a linha defensiva, né? O Botafogo ele vai muito bem em infiltração, em chegada. E ontem, o contexto do jogo virou totalmente. E assim, mesmo assim, pra mim o Botafogo ontem teve volume e teve chances pra ganhar o jogo. Pra mim o Botafogo ontem fez por onde. Nos outros jogos não. Nos outros eu senti que faltou variação, faltou ritmo. Essa bola do Hulk aí foi loucura, cara. Se ele mete esse gol daí, velho. É loucura. E passou Não, perto, e tá? Passou perto. Tem uma também que deu impedimento, acho que é o Mariano aqui embaixo, né? Que dá o tapa também quando o John. Eu acho que eles dão. A jogada tava parada, mas é uma bola difícil, passou nos replays, é uma bola difícil de bater, ela vai com curva também de longe, mas assim, até voltando, pra mim o Botafogo ontem não fez um jogo ruim, não. Acho que nos outros ele até deixou mais a desejar. Ontem a gente tá vendo, ó, chances... Essa é a jogada clássica, né? O lateral atacando o lado oposto e o Marlon Freitas achando. Lateral, né? E o Marlon Freitas achando. Mas dá pra dizer que foi um tropeço, não? Ó, foi essa aí, é o Daverson. E o Daverson reclama que ele fez o gol, inclusive, porque o juiz apita, aí o Daverson faz o gol e ele sai reclamando que o gol deveria valer. Loucura, né? Loucura, mas o chute é difícil. Chute é difícil. Mas dá pra dizer que foi um tropeço do Botafogo. Claro que foi. O Atlético não tá na briga pelo título brasileiro. Um a menos desde os 28 desde do 28 do primeiro tempo. O Hulk no banco. E é curioso porque no jogo do primeiro turno o Atlético também perde um jogador expulso no primeiro tempo, que é o Igor Rabelo. E o Botafogo mete 3-0, passa o carro. Então. Ontem não. É um Atlético em crise, acho que dá pra dizer isso, né? O próprio Milito falou que tá, né? Tá, é mesmo, né? Porque o torcedor fica muito melindrado, né? Pô, tá botando crise no meu time. Não, gente, é um fato. O Atlético perdeu a Copa do Brasil. Então... Acabou, se o treinador falou, acho que tá assinado, né? Perdeu a final da Copa do Brasil tomando 4 do Flamengo no agregado, sem conseguir jogar, fazendo um primeiro jogo horroroso e com poucas ideias no segundo jogo pra tentar uma reação. Vindo de um jogo com o Atlético Paranaense terrível também. Péssimo, dos piores jogos do ano e sem nada pra brigar pelo Campeonato Brasileiro. Então é um tropeço do Botafogo, como foi tropeçar contra o Cuiabá, como foi tropeçar contra o Criciúma, e nessa aí são 6 pontos. Eu entendo quando o Renato fala da efetividade. Ontem talvez o Botafogo tenha criado jogadas até mais lúcidas do que contra o Cuiabá, contra o Criciúma, com certeza. Agora, você pega esses 3 jogos aí, nós estamos falando na soma, nós estamos falando de umas 80 finalizações, gente. Isso é exagero. E nenhum gol, e nenhuma vitória. E um gol marcado contra o Criciúma, e olhe lá. Assim, tem um problema para ser resolvido aí. É muita finalização para pouco gol e para muito ponto perdido. E não tem mais margem, né? Acabou a margem. Não, e ontem a gente for colocar, ó, não tinha Batalha, não tinha Júnior Alonso, não tinha Arana, não tinha Scarpa, não tinha Hulk. Então, são muitos desfalques sem torcida. Não tinha torcida no estádio. O Galo foi punido. O time numa crise. E aí o Botafogo, no final... A gente vai falar do destempero emocional. Sempre volta essa história do ano passado, que eu acho que está superado. Mas eu acho que o que tem... Aí é um ponto interessante. Eu acho que o que tem que ser agora colocado... Agora é reta final. Agora sim. Mas eu acho que o que tem que colocar aqui não é a coisa do time pipoqueiro, o time que sente a pressão e que vai entregar o campeonato. É o time, talvez, da instabilidade emocional. Cara, o Barbosa, ele parecia um maluco no segundo tempo. Ele tava procurando a expulsão. Ele foi expulso de tanto que ele procurou ser expulso. Não, ele já tava na pilha com o Daverson desde o início do jogo, né? A expulsão do Luiz Henrique é uma vergonha. Sério. Como que o cara pode ser expulso de um jogo desse? O jogo contra o Vitória vai ser duríssimo pro Botafogo. Muito duro. Em 2024, você cair na pilha do Daverson também tem que ser muito juvenil, né? Cara, então eu ia dar risada do Daverson, ele começando a zoar. Isso. Eu acho que tá de sacanagem. Eu acho que o Barbosa foi para uma estratégia de ir pro confronto. Eu vou peitar esse cara desde o início para baixar a bola dele. E é pior. Aí é que ele consegue te desestabilizar. O Daverson, você tem que dar uma de malandro. É isso aí. Finge que não ouviu. Ele fala uma graça, você devolve uma graça. Você vai acabar. Você tem que dar risada, cara. Ele dá uma risada, você dá uma e acabou. É isso. Não dá. Quando eu pergunto se é tropeço, né? É justamente porque agora tá funilando, agora é reta final. E eu não quero ficar sendo repetitiva, tem que falar de questão emocional, de novo, coisa e tal, mas assim, hoje eu vejo que a taça, entenda o que eu vou falar, tá? A taça está nas mãos do Palmeiras. Depende dele e o jogo confronto direto em casa. Mas o Botafogo também depende só de si, só que daí eu tô colocando que o jogo no Allianz é na casa do Palmeiras. Que eu acho que o Palmeiras pode ter um leve favoritismo. Está bem equilibrado. Então, assim, essa parada emocional, eu acho que a gente vai começar a ver, não sei se vocês concordam, mas a gente vai começar a ver agora. Sim. A partir já do próximo jogo. Eu acho assim, se a gente estivesse falando de um Botafogo que tá falhando muito, com falha de... Porque assim, o que aconteceu no ano passado eram falhas de concentração.
Você via realmente que bateu o pino. E não acho que esse é o caso. O Botafogo, apesar das dificuldades, ele continua mantendo seu plano de jogo e tal. Eu de maneira alguma vou falar se a taça tá mais pra um, pra outro. Porque pra mim o Botafogo tem total condição de ir no Aliança e ganhar o jogo. Eu também acho. Mas, e hoje ainda joga pelo empate, né? Exatamente. Até pelo contexto do que o jogo vai ser. Porque se chegar do jeito que tá, o Palmeiras vai ter que jogar. O Palmeiras vai ter que sair pro jogo. E o Palmeiras fazendo isso, dentro da temporada, já mostrou que dá espaço. E dá espaço para um dos times mais verticais que tem. O Botafogo, teoricamente não. O Botafogo ele fica mais confortável nesse tipo de jogo do que no jogo de ontem. Com certeza. A gente tem que colocar a equação também que o jogo acontece 4 dias antes da final. Que eu acho que é um fator bem importante. Por isso quando eu falo, e assim, agora falando sem ser do lado do torcedor, até que às vezes eu brinco coisa e tal, mas o torcedor do Palmeiras, no geral, não gosta de ter esse favoritismo ou falar, não, realmente, tá um cenário positivo. Mas é que eu acho, diante desse jogo, ser no Allianz Parque, diante de ter uma final 4 dias depois. Então acho que são fatores por que isso levam... que eu acho que vai até o final, leva assim um otimismo, né? Queria de volta o time de 2012, né? Um time que entrava sempre como zebra, né? Essa é a realidade que o Vitor Lopes tem. O cara tá com saudade de viver uma coisa que era uma tragédia. Tá com saudade de passar perrengue. Mas é o palmeirense que não gosta disso, cara. Mas o Palmeiras já ficou 6 pontos atrás e tá assim. Vamos lá fazendo ponto, jogo a jogo. É que assim, eu nunca desconsiderei. Não, porque se tem um time encardido... durante um tempo, eu acho que mas geral, vocês gostam de fazer tática Oliver. Não é porque realmente... Conhece esse papo de... Sabe o que acontece? A gente pega a comparação, a gente pega a base naquilo que a gente já viu desse Abel. O curioso é que talvez dessa era Abel Ferreira seja o melhor time em termos de qualidade de peça. O elenco é muito forte. Mas não joga bola. Cara, o jogo de ontem é uma loucura. O jogo de ontem foi muito ruim, mas joga. Beleza. Contra o Grêmio foi um amasso. Foi um amasso. Não, o Palmeiras criou muito mais contra o Grêmio do que o Botafogo criou contra Cuiabá e Criciúma. O Abel falou aqui, e a gente teve programa depois, eu falei, o Palmeiras contra o Corinthians jogou bem. Assim, foi surreal o Palmeiras não ter feito um gol no coisa daquele jogo. Eu também acho. E o Abel falou ontem que pra ele ontem ele jogou melhor contra o Corinthians do que ontem quando ele ganhou. Eu concordo com certeza. Com certeza. O jogo de hoje, ontem o Palmeiras foi muito mal. Mas muito mal. O que eu queria trazer só é que eu acho que o sentimento, o torcedor do Palmeiras, por várias vezes, mais do que em outras oportunidades, falou, isso aí não esquece. Mas não só pelo Palmeiras, por conta do Botafogo também. Pô, esquece, os caras não vão perder, os caras jogam em casa da mesma maneira, difícil, joga fora da mesma maneira, cara, vai ser muito difícil. E aí agora eu acho que criou, sim, um otimismo, não vou dizer favoritismo, mas acho que criou um otimismo. O cenário é bem positivo pro Palmeiras. Acredito, é isso. Eu acho que, hoje eu acho que é 55-45. Não, e tem uma coisa que a próxima rodada, quem que você ficaria mais surpreso de perder ponto? O Palmeiras pro Atlético Goianiense, fora de casa, ou o Botafogo pro Vitória em casa, pelo que a gente tá vendo nos últimos jogos. Eu acho a rodada do Botafogo muito mais perigosa, até porque tem desfalques importantíssimos pra esse jogo. Você matou, acho que uma das grandes questões aí, né? Quem chega pro próximo jogo mais pressionado. Eu acho que nesse momento é o Botafogo também. Esse jogo do Botafogo e Vitória é um jogo muito tenso, porque é um jogo de... Conforme o 0x0 vai se estendendo... vai dando aquela ansiedade. É um jogo muito importante o Botafogo fazer um gol cedo. Qualquer jogo é importante fazer um gol cedo, mas esse jogo é fundamental ir pro intervalo com o Botafogo vencendo. É isso, mas por outro lado vai ser um jogo de uma atmosfera assim bizarra, mano. Que certeza de lotação total... É o mínimo que se espera, né? Que o torcedor do Botafogo faça no sábado, né? Não é possível, se não for... lotar o estádio e empurrar o time, É isso, empurrar. Vai depois. É isso. Resmungar depois. E olha que eu sou um cara que entende, sou compreensivo com vaia durante o jogo, eu entendo, mas... há momentos. O jogo de sábado não pede isso. Na minha cabeça você vai pra estádio pra vaiar, ficar na sua casa, irmão. Pra qualquer time, irmão. Você tem que marcar uma posição de insatisfação. Eu vou te falar, eu não vou mais em estádio, um dos motivos, por conta dessa gourmetização, cara. Porque torcedor vai pra estádio achando que ele é um consumidor e o produto que ele quer, que ele vai receber é uma vitória. PQP, mano. Futebol não é assim, mano. Depois do jogo, faz assim. Mano, na minha cabeça não existe. Qual jogador vai melhorar dentro de campo se ele tá sendo vaiado? Não existe isso. Ninguém funciona assim. Às vezes você entende que o cara não tá entregando, o cara tá entregando menos, o cara tá numa rotação, o cara tá desligado, desfocado. Você precisa marcar. O seu técnico tá demorando pra socorrer o time, você precisa marcar uma posição ali. Eu não recrimino de todo, não. Mas acho que isso é preciso ser feito com inteligência. Sábado não é dia. Sábado é dia de carregar o colo. Da mesma maneira que, caso o Botafogo perca pro Vitória, eu acho que também, sim, é difícil.
Mas eu acho que o torcedor tem que tentar apoiar, que senão vai desgringolar tudo. Se perde o jogo em casa, no final vai ser pesado. Não, então, mas daí eu acho que vai ser de cobrar. Então, mas daí você de repente assina um atestado de, aqui, entre aspas, sabe, na linguagem dos dois, pipocamos aqui na reta final e acabou. Eu acho que, independente do resultado, você tem que continuar chegar ali. no Allianz com o Palmeiras na frente, numa semana de final de Libertadores. E mais, você vai a um time que tá perto de jogar uma final de Libertadores, gente. Sim. Uma coisa vai se estender na outra, você vai quebrar a confiança dos caras. Qual que é o jogo mais importante do Botafogo? É o jogo contra o jogo do Palmeiras ou o jogo da final da Libertadores? Enfim, uma coisa tem a ver com a outra, mas o jogo do Vitória ele se torna fundamental para a história da temporada do Botafogo. A situação de Palmeiras e Botafogo hoje... Todos os jogos são importantes, mano. Vamos Na verdade jogos, é isso. Então? Um vale título, que é mata, e os outros vale ponto que o outro não vai... Mas se o Botafogo vence o Galo e tivesse hoje a 4 pontos, é um outro perfil de jogo. O jogo do Vitória. O Botafogo 4 pontos na frente é um outro perfil. E é menos pesado, com menos certeza. pesado, eu concordo. Bota na tela aí, produção, os jogos, então, só pra gente fazer... Nós fizemos uma vez aquela simulação, faltando 25 rodadas. Você lembra disso? Jorge? E deu Botafogo campeão? Deu Botafogo campeão. Deu campeão. Não, mas no detalhe, não foi um ponto, né? Deu um Botafogo ponto. campeão e deu Vitória e Fluminense rebaixados. Olha só, nas minhas simulações, sempre deram que o Botafogo era campeão. As minhas também. E olha que eu fiz sequência do simulação. Botafogo. Tem agora esse jogo contra o Vitória, a gente tava falando, extrema importância em casa. Aí pega o Palmeiras fora. Cara, é difícil, tá? Esses 3 joguinhos aí do Cara, eu vou te falar. Botafogo. Me preocupa mais, com todo respeito, é por questão de característica, de encaixe, enfim, de postura do adversário. Me preocupa mais mesmo? o jogo do Vitória do que o jogo com o Inter. Acho que o jogo com o Inter é o jogo que vai ter jogo. Aberto. O Inter vai jogar e nesse terreno de jogo aberto, isso é bom pro Botafogo. O Vitória vai travar o jogo, vai fazer a serinha dele, vai cair, vai amarrar, vai botar 10 caras atrás da linha da bola. Tem sido um pacto pro Botafogo jogar nesse cenário. Uma coisa boa pro Botafogo é que o Vitória não tá mais tão apertado. O Vitória deu uma bela uma respirada e pode ser que vai baixar um pouquinho a guarda, não sei o que, mas... Tá pensando até em Sul-Americana. Eu tava falando pro Nicolas hoje aqui, que é o nosso coordenador palmeirense. Cara, torcer pro Inter ganhar do Vasco hoje. Porque talvez o Inter chegue nesse jogo do Botafogo a 5 pontos do Botafogo. Com uma pequena chance de título, mas do tipo, se o Inter ganhar o jogo, ele chega na última rodada com chance de ser campeão. Muito improvável. Mas se o Inter vence hoje, corta pra 5. Se chegar a 5 pontos na penúltima rodada, o Inter tá sonhando. Tá Um sonho distante. Mas vai ter o Palmeiras, né? Mas se não acontece isso, se chega a 7, o Inter já vai estar na Libertadores pela vaga direta. O jogo ele vai ter uma importância muito pequena pro Inter. Se chega a 5 ou a 6 pontos, o Inter ainda tem uma remota chance. Lota o Beira-Rio, vamos ganhar o jogo e ter chance de chegar na última rodada. Então o Inter, talvez esse jogo tenha esse tempero de o Inter ainda um sonho distante de ser campeão, cara. Eu acho que tudo aí é complicado, irmão. Acho que o Botafogo, se não morrer do coração, o que não morreu ano passado, não morrer nesse, irmão, cara, pode ir que você que tá... semana, cara. Porque 7 dias com Vitória, Palmeiras e final da Libertadores. Nossa 7 dias, cara. Tá que serão esses 7 dias pro Botafogo? E você pode ir do céu pro inferno mais distante da terra. É mesmo, cara. É bom. Porque assim, dá uma checada no coração aí, nos remedinhos. Porque sendo bem sincero, certeza mesmo, de certeza, eu tenho de uma vitória do Botafogo. São Paulo. Que é Botafogo vai ganhar de São Paulo, Mas por que certeza? Não, o São Paulo não vai, não. Não, peraí, certeza a chance do São Paulo tentar fazer o alguma Santos coisa... entregou um ensinamento ao futebol paulista. Esquece, meu amigo. Com o Palmeiras na briga... O Santos entregou ensinamento, cara. O Palmeiras fez 2 gols lá e tirou. Mas era outra época. Aquele jogo, o Corinthians precisava perder da Portuguesa Santista no Pacaembu. Cara, o São Paulo não achava que aquilo era possível. Quando viu, tava 2-0 pro São Paulo já. Esse caso é diferente, cara. É briga pelo título brasileiro. Também acho eu acho muito improvável. Pouco provável. Não é o mundo que eu quero, é o mundo real que a gente tá discutindo aqui. É isso. A gente tá... Não é o que a gente acha... Não é o que a gente acha correto. Do ponto de vista ético, evidentemente que vocês sabem o que a gente pensa. Só que é a vida como ela é, meu amigo. Futebol aí tem um outro fator, né? Que pode, de repente, interferir pra não garantir dessa vitória. Caso o Botafogo não tenha uma chance de título. Que pode acontecer. Não, aí pode. Sim, aí já muda. Agora, se chegar com chance de título, né? Ou dependendo de si, ou mesmo vencendo, torcendo pro tropeço do Palmeiras, o São Paulo não vai fazer. Não, e o São Paulo abriu do Cruzeiro, esforço, então não tem mais briga por vaga direta de Libertadores. De verdade, mano, eu torço pro Botafogo ganhar pelo menos um título, velho. Pelo bem da saúde dos caras, né? Não, pelo bem, assim, pelo bem, mano. É isso, cara, porque não é possível, mano. Se acontecer isso de novo... Cara, é muita cruz pra carregar. Eu não vou acreditar mais no bem. Eu não vou mais. Aí eu quero que tudo se lasque. Você tá dizendo que o mal tá ganhando, é isso? Não que o mal tá ganhando, mas assim... Não é possível, cara, que uma parte do povo brasileiro
tem que passar por isso. Cara, Onde tá Deus assim, nessa hora, velho? É sério, mano. Sabe o que é Mano, engraçado? Imagina, mano, os caras... Não dá. Eu não consigo acreditar. você- E eu tenho bizarro, motivos pra torcer contra, inclusive. Mano, não assim, dá. todo mundo fala, né? Analisa e tal, mas é meio que não tem explicação também do Palmeiras, cara. Ganha não sabe como. Não, e eu ia falar Não isso. tem Ah, explicação. Tem. Não, Tem. eu sei que Tem. tem. Falaremos Na análise disso. tem. Tem. Mas se olhando Eu friamente... tenho uma fala, análise cara, muito legal sobre isso. Uma explicação? É, sobre esse Depois Palmeiras. você fala. Fala Tá aí bom. que você fala, Vieira. O que eu ia falar? Não lembro muito bem, né? Era mentira, então. Então vamos ver o do Palmeiras. Era sobre o bem, o mal, o alguma bem. coisa assim? Não. Ilumina o sorriso. Ok. Amanhã. Tá bom, hein? Amanhã a gente toca Amanhã, essa. vamos. Ih, amanhã não tô aqui. Tá, Atlético a Goianiense Tainá toca. e... É o Tatá amanhã. Palmeiras. Palmeiras e Botafogo. Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras e Fluminense. Então, imagina o Cruzeiro campeão da Sul-Americana com a vaga Então, da Libertadores é isso. assegurada. Só Mole. que tem outro negócio que a gente tá falando aqui, que a gente não tá falando, que a gente Mas tem é o que Cruzeiro lembrar. do Diniz, até se perder, mano. É. Desculpa, esse time também, pelo amor de Deus. Então, Nossa. tá complicado. Tem outro ponto, além da questão da rivalidade, que pode fazer o Fluminense se esforçar pouco na última rodada, o São Paulo se esforçar pouco na última rodada, tem as tal das malinhas aí, né? As tais Tem. malas. Então, não sei se de repente pro Cruzeiro chega um incentivo, alguma coisa. Se bem que tem Se um pro Pe- Atlético Goianiense já vai chegar agora. O Enfim. Pedrinho tem tanto dinheiro aí que não sei se... É porque nesse caso, porque, por exemplo, o Vitória, no sábado, o Vitória tem uma briga ainda. Para escapar do rebaixamento matematicamente, deu uma soltada, ótimo, mas tem que garantir e ter uma briga de Sul-Americana. O Atlético Goianiense já foi. Já foi. O Atlético Goianiense já foi. Então, assim, incentivo pela tabela ele não tem muito. Não, e você né? tem beleza, o Fluminense também acho que não vai fazer esforço para ajudar o Botafogo, mas dependendo como é que vai estar em Se ele, relação à zona ele de tem que chegar rebaixamento. livre, Se ele chegar Você pendurado, tem, ele vai dar a vida. É Isso. isso. Cara, essa reta final E tá o- loucura, E o jogo cara. de sábado, os dois acontecem ao mesmo É, tempo. os dois 7h30 da Vamos noite. supor que o Palmeiras abre o placar cedo. O Palmeiras é líder. Não é isso? Aí vai ter número de vitórias. Não, tem que ver. aí não é. Ah, 2 Porque pontos. não, porque daí o Botafogo vai estar empate. somando empatando, né? É isso. Mas de qualquer forma, Mas de qualquer forma, o que Santos, acontece igual. em um jogo tá influenciando no Óbvio. outro. Aí vai ser Então, interessante. e aí o Botafogo joga em casa. Será que o alto-falante vai divulgar gol do Palmeiras? Não vai. Ah, com certeza Ah, não. Né? Com Só certeza que o não, clima mas do- vai esperar no Só que intervalo. Só que o no clima do vestiário. estádio dá uma mudada. É, O não, torcedor Não, se os dois têm o recebe a mesmo número de notícia. vitórias. É Aí isso aí. dá aquela fechadinha. É, hoje tá os 20 a 20 Os dois jogos vitória. estão 0x0. O Palmeiras abriu o placar contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras é líder do campeonato. É o mesmo número de vitórias? você Mesmo viu aí? número de É, vitórias. Então, 20 aí- a 20. então, E o Palmeiras se o Palmeiras- tem 2 a mais de saldo. Tem 2 gols a Meu mais de saldo. Deus, né? Então, Vai passar. tá no Já talo ali pensou um também do Brasileirão saldo. definido no saldo? Ia ser embaçado, hein?